4 minutos em São Raimundo Nonato, de volta o Jornal Factorama. OAB de São Raimundo Nonato cobra ações do poder público para combater Covid-19 e síndrome gripal. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos aqui com o presidente da OAB, subseção de São Raimundo Nonato, o advogado doutor Alexandre Cerqueira, e também o vice-presidente, o advogado Isaac Júnior. Doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. O que levou a subseção do OAB em São Raimundo Nonato a tomar esta decisão? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, doutor Isaac. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Serra da Capivara e a toda a população do município de São Raimundo Nonato e região. Mário, a nossa missão constitucional, né, enquanto advogados, enquanto OAB, ela passa também por uma preocupação constante com as situações que afligem a população em geral. E a saúde da população, o bem-estar do povo também é motivo de preocupação da Ordem dos Advogados. E nós, enquanto operadores do direito, estamos transitando por toda a sociedade, todos os ramos da sociedade, recebemos diversas cobranças e alertas da população no sentido da disseminação, da replicação, né, de casos de Covid-19 e síndromes gripais diversas. Então, diante disso, nós realizamos um estudo, inicialmente, junto com a diretoria, doutor Isaac, e tornamos isso de uma maneira mais ampla e nos assustamos quando nos deparamos com a situação que foi constatada. Então, por isso, a OAB decidiu intervir e, inicialmente, através da prefeita Carmelita Castro, né, que tem a responsabilidade maior hoje aqui sobre as suas costas, né, porque São Raimundo Nonato é o polo onde todos esses casos acabam desaguando, não só da região de São Raimundo Nonato, mas também de outras regiões acabam desaguando aqui em São Raimundo Nonato. Então, assim, Mário, nós fizemos esse levantamento e nos assustou, população de São Raimundo Nonato, a forma, os dados que nós encontramos, que de fato eles foram muito mais graves, muito piores, a situação é muito pior do que a gente imaginava. Fizemos esse levantamento, constatamos que em 2021, ano passado, São Raimundo Nonato possuía 20 leitos de Covid e, como no final do ano esses casos diminuíram, esses leitos acabaram sendo desabilitados e foram transformados em 10 leitos de UTI geral, 6 leitos de urgência, estabilização e urgência e 6 leitos de estabilização Covid. A situação atual, Mário, é preocupante por demais, porque esses 10 leitos de UTI geral, que são ocupados por pessoas que sofrem acidentes, um infarto, um AVC, essas outras ocorrências que não deixaram de acontecer, hoje em São Raimundo Nonato eles estão 100% ocupados. Então, a população de São Raimundo Nonato que precisar hoje de um atendimento, né, de UTI, em casos gerais, ela, infelizmente, ela não vai poder ser atendida porque a nossa capacidade de atendimento de São Raimundo Nonato, ela já foi superada. Os leitos de estabilização de urgência são casos também que não tratam de Covid, 100% ocupados, estão todos ocupados. E os leitos de estabilização Covid, das 6 vagas, existe apenas uma vaga disponível. Então, existia pela manhã, não sei se essa situação melhorou, piorou. Então, de toda forma, se mostra uma situação preocupante, né, e que merece uma intervenção do poder público, que possui o poder de polícia para agir, e é isso que nós buscamos. Agora, quais são as ações que a OAB sugere ao poder público? Mário, como eu falei, a restrição de liberdades individuais e a condição de ir e vir, uma liberdade individual, né, é muito difícil de se tratar, mas quando se chega a um ponto que nós chegamos, em que a saúde da coletividade ela está totalmente colocada em risco, nós entendemos e sugerimos ao poder público que adote medidas não de isolamento, mas de distanciamento social neste momento. Claro, isso é notório, que esses casos de Covid, quando se há uma aglomeração de pessoas, eles tendem a aumentar. E os números também nos assustam. São números aqui do coordenador da Regional de Saúde, João Eudes. Dia 14 de janeiro, Mário, nós tivemos 42 casos notificados. Dia 19 de janeiro, esse número já subiu para 92 casos. Dia 21 de janeiro, 221 casos. Dia 24 de janeiro, 441 casos. Então, em 10 dias, nós tivemos um acréscimo de mais de 10 vezes no número de casos. E isso são casos que são notificados, né? E tendo conversado também com a população, como nós estamos fazendo, percebemos que muitos casos não chegam a ser notificados,
porque essas pessoas têm os sintomas, às vezes até sabem que estão com a doença, mas como manifestam sintomas que não são tão graves, elas evitam de fazer o teste, evitam de procurar o sistema de saúde e acabam não sendo notificadas. Então, é uma situação que nos preocupa bastante. Tive também, antes de falar das medidas, estive também conversando hoje, e venho conversando há algum tempo com a diretora do Hospital Regional, doutora Nilvânia, que está com uma preocupação exagerada dessa situação. É uma pessoa que tem a responsabilidade, né, de fazer esse trabalho, tem a vontade de ver a coisa acontecer, e ela já está a um ponto, né, de também nos pedir ajuda, porque ela sente que esse sistema, da forma que está acontecendo, é questão de pouco tempo, ele vai colapsar. O Piauí hoje ele está com 100% dos leitos de UTI ocupados, dados de hoje. E São Raimundo Nonato podemos contar que sim, também só temos uma vaga disponível. Então, essas medidas são necessárias, claro, não uma medida de isolamento, não uma medida de lockdown, que realmente existem efeitos nefastos para a economia e outros setores, mas o momento exige, infelizmente, um distanciamento social para que esses eventos, é uma medida que nós propomos, Mário, e quero, assim, como eu falei, tratar de direitos indisponíveis é muito complicado, mas a população ela tem que entender que esse momento é de se resguardar. Então, nós propomos que sejam suspensos os eventos de aglomeração de pessoas, mais de 30 pessoas, pelo menos até o dia 7 de fevereiro, que é o momento que a gente consegue achatar essa curva de contágio e a gente pode reverter, melhorar essa situação. Esses leitos vão se tornar disponíveis e a gente pode trabalhar e conviver, na verdade, conviver com a tranquilidade maior, porque é certo que os casos dessa variante, a Ômicron, eles são mais leves, mas quando uma quantidade muito grande de pessoas acaba se contagiando, naturalmente, mais pessoas terão agravamento do caso. Então, naturalmente também, mais pessoas vão procurar o sistema de saúde e chegar lá, não vão conseguir ser atendidos. Então, uma das medidas é essa, a suspensão dessas atividades. Nós entendemos que a população tem que entender e tem que acatar também. Não faz sentido nos aglomerarmos agora. Os números mostram, logo após grandes eventos, os casos disparam. Foi assim no Réveillon, foi assim com eventos recentes que tivemos em São Raimundo Nonato e região. E é uma doença que é causada, um vírus é muito transmissível, e esse contato pessoal, ele ocasiona uma proliferação muito rápida. É um vírus muito transmissível. Então, o distanciamento, nesse momento, ele é importante, como também é importante, isso aqui a gente faz, não como uma crítica ao poder público, porque sei também do zelo que a prefeita Carmelita tem por São Raimundo Nonato, isso a gente percebe andando pela cidade, mas que o poder público também entre com campanhas educativas, como orientar a população ao uso de máscara, ao uso das medidas protetivas, ao uso de álcool gel, de orientar essas pessoas que tenham sintomas, de ficarem recolhidas em casa, que façam a testagem, que esses casos sejam notificados. Então, são questões que são importantes, porque como esse problema já tem um bom tempo que vem ocorrendo, às vezes essas medidas são flexibilizadas e, com todo o respeito, com a máxima vênia que tem aqui também, e respeito pela prefeita Carmelita, entendemos que essas medidas elas foram um pouco relaxadas. Então, é para isso que a ordem está aqui, não para fazer política, nem para criticar a prefeita, porque também reafirmo que faz um excelente trabalho e é preocupada também, né, com a situação da pandemia, mas é muito importante, nesse momento, que a prefeita fique em alerta. Eu sei que já está preocupada com a situação, mas que adote medidas mais duras, medidas mais severas, que às vezes são traumáticas, mas são necessárias em um momento de crise. E o momento que nós vivemos hoje, Mário, é um momento de crise, é um momento preocupante. Nós conversamos com diversas pessoas da área da saúde, os profissionais da saúde, heróis, fica aqui o meu relato, merecem todo o nosso respeito, estão na linha de frente de um combate de uma pandemia sem precedentes, e eu tive conversando com um médico, ele teve Covid por 3 vezes. Imagina como é que está o psicológico de um profissional desse. Há quanto tempo ele vem lutando contra nos atendimentos e também ele se sofrendo com as consequências da doença. Então, os profissionais de saúde estão sendo infectados também e existe até a dificuldade de profissionais para lutar nessa causa. Então, assim, por isso nossa preocupação. Doutor Isaac Júnior, o senhor também comunga dessa mesma ideia e deve ser adotado medidas mais severas a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Apenas complementando aqui as palavras do Dr. Alexandre e reforçando esse papel fundamental da Ordem dos Advogados do Brasil na sociedade, a OAB tem essa função social importantíssima, que é zelar pelos direitos e garantias do cidadão. É certo que o direito de ir e vir é uma liberdade garantida pela nossa Constituição, mas em momentos de crise como esse, é necessário que se tome as medidas necessárias. Então, a OAB tem essa função na sociedade de atuar de forma ativa na construção de uma sociedade mais igualitária e livre para todos. Então, nesse contexto que a subseção da OAB de São Raimundo Nonato não poderia deixar de, mais uma vez, atuar em favor da sociedade. Então, diante desse notório aumento de casos de Covid-19 e suas variantes, além das demais síndromes gripais, diante da superlotação das unidades de atendimento, ao ponto de estar aí num iminente colapso, nós, da subseção da OAB de São Raimundo Nonato, entendemos por bem intervir nessa situação, oficiando aí o município de São Raimundo Nonato e também a Regional de Saúde, recomendando que sejam tomadas medidas urgentes para que possamos superar esse momento. Nós queremos agradecer as explanações do Dr. Alexandre e do Dr. Isaac Júnior, mas aproveitando aqui, Dr. Alexandre, surgiu aqui uma pergunta de um ouvinte. Ele diz aqui, Dr. Alexandre, um ouvinte aqui relata a seguinte situação: no seu bairro a energia ficou somente em uma fase, entrou em contato com a Equatorial, que só foi resolver o problema no dia seguinte. Ele é comerciante e teve prejuízo em sua mercadoria. Aí ele pergunta, em situação como esta, a quem o consumidor deve recorrer para que o mesmo não fique no prejuízo, uma vez que em São Raimundo Nonato não tem PROCON. Mário, é uma situação também que tem sido cada vez mais comum, prejuízos causados por falha na prestação de um serviço. Na verdade, esse contrato é um contrato de prestação de serviço, de fornecimento de energia elétrica, e como todos os contratos de prestação de serviço, eles têm que ser bem executados. Então, nesse caso, cabe uma reclamação diretamente na Eletrobras, em que seja registrado, essa ocorrência, e posteriormente, como houve uma falha na prestação do serviço, cabe uma ação no Juizado Especial de São Raimundo Nonato ou perante mesmo a Justiça Comum, para que esse comerciante seja reparado nos seus prejuízos, porque contratou por um serviço que é o fornecimento de energia elétrica e não teve a contento, o que causou esses prejuízos que ele relatou. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado, doutor Isaac Júnior, aqui no Jornal Factorama. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, um grande abraço. E quero dizer à população de São Raimundo que conte sempre com a AB como um braço parceiro, dizer aos gestores, não só de São Raimundo Nonato, também que contem com a ordem. Nós estamos dispostos a contribuir nesse momento de crise e nos colocar sempre à disposição nas demandas que envolvam interesse social. Muito obrigado, Mário. Boa tarde. Agora em São Raimundo Nonato, são 12h38. Jornal